Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, que as bênçãos de Deus te alcancem a cada dia, que você descanse nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de você e da sua família a cada dia, a cada tempo, em tudo aquilo que vocês necessitam. Como está a sua relação com Deus? Como você tem buscado Deus a cada dia, compreendido Deus e a sua ação na sua vida? Porque muitas vezes Deus está agindo, cuidando de nós, mas nós temos dificuldades de identificar por causa das nossas limitações humanas, por não compreender a maneira que Deus está agindo e muitas vezes por ele não agir da forma que nós gostaríamos ou dentro das nossas expectativas. Então, como está a sua relação com Deus? Quando nós buscamos conhecimento em Deus, quando nós buscamos direção do Espírito Santo, quando nós mantemos o foco em Jesus Cristo, nós vamos aprendendo a ter discernimento se, usando um termo teológico, um termo bíblico, se eu estou na luz ou nas trevas. Como eu estou sendo dirigido, como eu estou sendo guiado. A expressão de luz e trevas, luz, porque aquele que ilumina me mostra um caminho assertivo, sem eu ter que tropeçar no escuro, sem eu não enxergar o caminho que eu estou seguindo. As trevas, exatamente ao contrário, é aquilo que ofusca a minha percepção e desta maneira eu vou ter dificuldades de caminhar, de andar nesse escuro, porque eu não estou vendo os obstáculos e os perigos que possam estar pela frente. Então, essa relação, quando a Bíblia apresenta luz e trevas, Jesus mesmo diz que ele é a luz do mundo. E como luz do mundo, ele está para iluminar o nosso caminho. Ele está para nos mostrar um caminho mais tranquilo, visível, onde nós podemos ter discernimento acerca do que é bom, o que é mal, através da Bíblia, como única regra de fé e prática, e desta maneira temos um discernimento espiritual daquilo que é aprovado por Deus, daquilo que Deus desaprova, para que nós possamos, como filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo para alegrar o coração de Deus através da nossa postura cristã, da nossa postura de um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. O texto de Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele fala um pouco a respeito desta perspectiva diferenciada que vai ter aquele que anda na luz, ou seja, que é guiado pelo Espírito Santo, iluminado por Deus, para não tropeçar nas adversidades dessa vida. Então, aquele que é luz e aquele que anda em trevas, que anda sem discernir direito o seu caminho e acaba trazendo grandes males para ele, para a sua família, para todos aqueles que convivem com esta pessoa que anda, né, em trevas, anda sem perceber muitas vezes o mal que está fazendo a si mesmo e aos outros que ele mesmo ama também. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a malícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como também convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque para estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles.
Pois em outro tempo vocês eram trevas, porém agora são luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Então, observe a postura que a palavra de Deus induz, né? Nos ensina a nos mantermos dentro da luz e o que ele chama da perspectiva da luz, para que nós saiamos das trevas dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas maldades, das nossas malícias humanas, para que sejamos transformados pela palavra através do poder do Espírito Santo que opera e habita em nós e para mantermos o foco em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Então, como nós vamos nos relacionar com esta questão? Primeiro, nós temos que nos conhecermos. Nós temos que ter um autoconhecimento, como Sócrates já falou em seu tempo, conhece-te a ti mesmo. E parece algo simples, mas conhecer a si mesmo é uma das maiores dificuldades do ser humano, porque o ser humano ele já tem como um pré-julgamento, uma pré-consciência errônea de que ele já se conhece na totalidade. E, de fato, o ser humano não se conhece tanto quanto ele pensa. Basta ver as reações de impulsividade. Existem situações em que a pessoa só descobre a sua capacidade, se ele só descobre a sua atitude de fato quando a adversidade aparece, quando aquele momento aparece de surpresa e ele tem uma reação espontânea. Nessa reação espontânea, nessa reação impulsiva, ele revela aquilo que está dentro do seu ser que ele mesmo não conhecia. Então, conhecer a si mesmo é um desafio e muitas vezes nós precisamos de ajuda nesse caminho. É por isso que nós temos a psicanálise, temos os psicólogos, temos livros de biografias de outras pessoas que nos levam à reflexão, que nos levam ao crescimento. Temos muita literatura acerca da expressão da humanidade, então é importante nós buscarmos conhecimento através da literatura, é importante nós termos um acompanhamento psicanalítico, um acompanhamento de aconselhamento bíblico, um acompanhamento psicológico, para que esse autoconhecimento seja mais eficaz e que ele aconteça de fato, não seja algo superficial que fica na hipótese daquele que acha que já se conhece. Não, não pode ser dessa maneira. Todos devem buscar se conhecer para se apresentar diante de Deus, reconhecendo
as suas falhas, as suas limitações, os seus problemas pessoais, para que Deus possa transformá-lo. Afinal de contas, transformação só acontece, em primeiro lugar, quando a pessoa tem consciência de que ele vive um problema. Se ele acha que ele não tem problema nenhum, se ele acha que a vida dele já está estabilizada, já está boa e que ele não tem mais nada a crescer, mais nada a aprender, então, desta maneira, ele não vai buscar crescimento, ele não vai buscar ajuda, ele não vai buscar reconhecimento de si mesmo, ele não vai buscar nada que venha ser diferente da ideia que ele já formou de si mesmo. E isso é um perigo muito grande, formar ideias errôneas acerca de si mesmo. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia, e a Bíblia revelada por Deus é escrita por homens, sim, foram escritas por homens. Todos os livros da Bíblia, 66 livros, foram escritos por homens, homens pecadores limitados com o mesmo problema que nós temos, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para que a Escritura tivesse uma identidade da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós interpretamos corretamente a palavra de Deus, nós temos um manual da experiência humana e da revelação de Deus naquilo que nós podemos compreender do nosso Criador. É claro que a criatura sempre será menor do que o Criador, então, desta maneira, nunca irá compreendê-lo na sua totalidade. Mas aquilo que é possível compreender nos foi revelado. Mas diante da corrupção do pecado, nós temos que observar aonde estão os nossos problemas para, de fato, poder tratá-los, poder dominá-los, poder sanar esta questão que, na impulsividade humana, muitas vezes nos trazem prejuízos, nos trazem malefícios, nos trazem todas as espécies de males mesmo, tanto físicos, espirituais, emocionais, psicológicos, sociais, conjugais, né? Tantos problemas que nós temos neste mundo de ordens diferentes, mas esses problemas acontecem por quê? Porque a pessoa ainda não se conhece e na sua experiência humana, na sua experiência de vida, na sua experiência de prática, ele vai aprendendo pelo acerto e erro. Se voltasse para a palavra de Deus, aprenderia com muito mais facilidade, como diz a expressão de que o sábio aprende com os próprios erros, o que é mais sábio aprende com os erros dos outros. É por isso que a Bíblia apresenta aquilo que deu errado no que o ser humano tentou fazer diferente da orientação de Deus. E tudo que nós fazemos diferente da orientação de Deus vai trazer consequências negativas, vai trazer erros, porque não foi dessa forma aprovado nem orientado por Deus. Então, aquele que é sábio aprende com os próprios erros. Aquele que é mais sábio ainda aprende com os erros dos outros, porque não precisa passar pelo problema. E aquele que não tem sabedoria não aprende nunca, não cresce nunca, porque ele já se acha autossuficiente, sabedor de todas as coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa relação humana, com essa relação de autoconhecimento e com esta egolatria de achar que tudo em nós já é perfeito, tudo em nós já está absolutamente certo e que eu não tenho mais nada a aprender nem da vida, nem da sociedade, nem da espiritualidade, nem de si mesmo. É necessário que cada um compreenda as suas limitações, os seus pecados, os seus problemas, as suas adversidades, para de uma forma consciente, através da luz de Cristo, todos possam chegar a soluções dos seus problemas. Todos possam encarar de frente, resolver, solucionar cada um dos problemas, metas, objetivos da sua vida. Desta maneira, é que
o capítulo 5 de Efésios, já começa no versículo 1 falando: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Você é filho de Deus? Imite seu pai. Imite a Deus como filho amado. E como que eu vou imitar? Olha o que ele fala aqui no versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Observe o que ele fala aqui. Como nós devemos amar a Deus? Né? Em primeiro lugar, andai em amor. Jesus fala em João capítulo 13 que é nisto que nós seremos conhecidos, se tivermos amor uns pelos outros. E como é este amor? O próprio texto também fala: Cristo nos amou tanto que ele se entregou por nós. Se você ama a Deus, se entregue a ele. Jesus mesmo fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo, crucificar a si mesmo e reconhecer os seus erros, pecados e limitações é muito difícil para o ser humano, mas é necessário para que nós tenhamos uma boa direção de Deus para tudo o que fizermos nessa vida. Então, o que é andar como Deus? Né? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus é andar em amor. Ao amor que moveu tanto o coração de Deus que ele se fez carne, habitou entre nós, se entregou na cruz por nós. Então, esse amor de compaixão, de misericórdia, de busca, de entrega, de resgate, este é o amor que Deus tem por você, pela sua família, por as pessoas que você ama, por cada um de nós. É desta maneira que Deus nos ama e faz sempre aquilo que é o melhor para cada um de nós. Também na sequência, ele vai falar que ele se entregou a si mesmo como oferta de sacrifício. Observem que o texto já está falando que se entregar desta maneira, indo contrário às nossas tendências humanas, não é de início um prazer. Ele vai se tornar um prazer depois, mas de início isto é um sacrifício. Mas é um sacrifício que vale a pena, porque quando nós percebemos que esse sacrifício inicial nos leva para o bem-estar, nos leva para uma vida íntegra, para uma vida digna, uma vida de reconhecimento social de que nós somos pessoas de bem e somos pessoas que buscamos a justiça, buscamos a verdade, que vivemos segundo a palavra de Deus, então aí vai ficar mais tranquilo. Hoje, depois de tantos anos de vida cristã, eu posso dizer a você que andar com Deus não é nenhum sacrifício. Cumprir aquilo que a Bíblia me ensina a cumprir não é nenhum sacrifício. Mas no começo foi. No começo foi assim como é para todas as pessoas. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão de muitas coisas que estão me fazendo mal e, mesmo assim, eu não quero abrir mão porque eu gosto de fazer. Então, todo ser humano tem essa questão. Liberdade para tomar veneno não é uma atitude sábia. Liberdade para tomar veneno é algo extremamente perigoso e depreciativo para o ser humano. As pessoas querem muita liberdade, mas a liberdade que as pessoas querem está exatamente nesse campo, ter liberdade para tomar veneno. Então, qual é a sequência do texto? Como que o texto fala que nós devemos agir em amor imitando a Deus. E no versículo 3 ele fala, em primeiro lugar, deixando a malícia e toda sorte de impureza, cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Não use de conversação torpe. O que é uma conversação torpe? Aquela conversação depreciativa a si mesmo ou a outra pessoa, aquela conversa maliciosa, cheia de palavrões, né, tendo uma postura inadequada. Então, não use de conversação torpe, nem de palavras vãs,
nem de chocarrices. Chocarrices são aquelas brincadeiras extremamente inconvenientes, principalmente nos nossos dias, muito de cunho sexual, né? Muito de cunho de malícia sexual. Então não brinque com essas coisas, isso não convém aos filhos de Deus, né? Coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, se relacione com Deus com ações de graças, se relacione com a vida com ações de graça e deixe Deus cuidar de você. Leia com calma esse texto de Efésios, capítulo 5, deixe o Espírito Santo falar à sua mente, ao seu coração, se conheça e se permita ser transformado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmã e irmão que está nos acompanhando, cada família por eles representados. Que todos sejam agraciados pelas tuas bênçãos, o teu poder, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.